E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Lucas aqui do canal Piperail Hard. Hoje eu trago para vocês a quarta placa de vídeo GTX 1660 Super que passa aqui pelo canal. A primeira foi a Galaxy One Click, a segunda foi a Gigabyte Game OC, a terceira foi a PCS Dual Fan, fabricada pela Pallet. E aqui nós temos a EVGA GTX 1660 Super SC Ultra 6 GB, uma GPU que tem se tornado bastante popular, uma das mais procuradas no canal, tem um desempenho bem interessante. Nesse vídeo eu vou destrinchar a placa, eu vou desmontar ela, mostrar tudo por dentro. Nós vamos fazer comparação de temperatura com outros modelos de GTX 1660 Super, vamos ver a sua temperatura e todas as suas características. Se você ficou interessado, vem comigo até o final. E há anos cobrindo esse mercado de hardware, PC Game, desde 2012 no antigo canal, 2014 nesse canal, essa é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de trazer tantos modelos de uma única GPU. Essa aqui é a quarta placa, ainda vai ter a quinta placa, que é uma TUF 3 1660 Super. Muito em breve nós vamos ter o review aqui no canal. Isso é interessante porque eu acabo tendo uma boa experiência para falar sobre as diferenças dos modelos e principalmente os pontos fracos, porque eu consigo comparar uma em relação à outra em diversos aspectos diferentes. Enfim, nós temos aqui uma placa que foi lançada em outubro do ano passado, que ofereceu basicamente a memória GDDR6 para a GTX 1660 comum. As duas continuam no mercado, ela se posicionou apenas como uma opção um pouco mais rápida, cerca de 9 a 10% ao oferecer uma memória mais rápida, mais moderna como a GDDR6. Ela é uma placa que, para quem foca hoje na resolução Full HD, Alto, Ultra e tem boas condições, uma boa quantidade de memória também, para você explorar resoluções maiores, como por exemplo 1440p. Inclusive eu trouxe um teste dessa placa rodando em 4K 30, que é um teste diferente do usual, mostrando que se você sacrificar a taxa de quadros, você consegue rodar numa resolução maior. Eu vou deixar esse vídeo aparecendo aqui no canto, inclusive. Bom, em relação às especificações, aqui nós temos a GPU da nova arquitetura Turing, desenvolvida em 12 nanômetros pela TSMC. O chip conta com as mesmas especificações de uma GTX 1660, 1408 CUDA cores, 88 TMUs, 48 ROPs, mudando apenas do tipo de RAM, GDDR6 para 14 GHz, contra os 8 GHz de GDDR5 da versão 1660 comum, o que proporciona uma largura de banda 75% maior no mesmo barramento de 192 bits. Esse modelo da EVGA trabalha com clock base de 1530 MHz e o boost 1830 MHz, que é superior ao boost de vários modelos disponíveis no mercado, embora não é o modelo que tem o maior clock que nós temos aí. A placa traz o design característico de outros projetos da EVGA, com um corpo em cinza e preto e um destaque na parte superior para a logo GeForce GTX Super EVGA, sem a iluminação no entanto. Um LED azul ficaria muito bem aqui na minha opinião. A construção da placa é em plástico, onde nós vemos aberturas na parte da frente favorecendo a entrada de ar. As duas fãs de 90mm cobrem boa parte da placa, que é compacta, 20,2 cm de comprimento, 11,1 de altura, respeitando o padrão dual slot. As fãs contam com o sistema Fan Stop, onde elas ativam apenas quando necessário. Na prática, a partir dos 50 graus elas começam a girar. Atrás nós vemos o backplate de metal com várias furações, um item que está se tornando raro hoje em dia, onde vários fabricantes trazem uma cover de plástico. A fonte mínima recomendada pelo fabricante é de 450 watts. Um conector de alimentação de 8 pinos é obrigatório para ser utilizado aqui. A placa conta com uma conexão DVI, uma HDMI e uma DisplayPort. E por dentro da placa nós vemos um dissipador de alumínio em bloco único, onde existem algumas elevações que fazem o contato com a GPU e com as memórias, conforme nós vemos aqui esse andar nas aletas, mas o VRM que fica nessa região fica totalmente descoberto, embora isso poderia ter sido feito, há espaço para colocar um dissipador, inclusive as furações estão lá no PCB para isso, caso eles colocassem um dissipador à parte direto no PCB, mas foi uma decisão de projeto da EVGA não trazer isso, então o VRM é arrefecido apenas pelas fãs, em específico essa fã aqui, que fica exatamente em cima dele, e as aletas aqui com essas aberturas facilitam a passagem da ventilação. Nós temos a base de cobre, com um resquício da pasta térmica e dois heat pipes de cobre de 10mm achatados, que faz o contato com a base de cobre e com parte das memórias. Então, as memórias na parte lateral ficam em contato parcial com esses heat pipes, as da parte de baixo apenas com o dissipador de alumínio. Aqui nós temos a visão do cooler deitado, o backplate de metal, sem muito o que comentar. E nós chegamos aqui no PCB.
E devido à distância do cooler em relação ao PCB que a gente viu ali, a EVGA decidiu colocar 2 thermal pads espessos empilhados aqui na área da GPU, aonde essa parte inicial e essa aqui de baixo fazem o contato lá com os thermal pads, com os heat pipes, e a parte central, que fica bem espessa aqui, faz o contato apenas com o dissipador de alumínio, da mesma forma a parte de baixo apenas com o dissipador de alumínio. Isso foi feito aparentemente com o propósito inicial de dividir a carga, a força de retenção apenas na GPU, espalhando para outra área do PCB ao mesmo tempo que faz algum tipo de contato. Mas quanto à dissipação, thermal pads tão espessos como esse aqui de 5 milímetros, e pior ainda, essa parte do meio que fica com quase 10 milímetros, não ajudam muito na transferência de calor. Uma solução mais interessante, na minha opinião, seria aumentar a espessura do cooler, deixando ele mais próximo do PCB, o que permitiria o uso de thermal pads mais finos, de 1,5 mm ou 1 mm, e assim favorecendo na troca de calor. Foi uma decisão que a EVGA decidiu trazer aqui. Ou de repente usar uma base plate, né, uma plate adicional apenas para esse tipo de chip, e aí sim o contato com o restante do cooler. O PCB da placa parece bastante simples, com poucos componentes, aqui tipo, não tem nada nessa parte lateral, a gente já viu isso em outros projetos também. Nós vemos que a placa tem 3 fases para a GPU, 2 fases para as memórias. Aqui poderia haver mais 3 fases para a GPU também, totalizando 6, mas foi uma decisão da EVGA por conta da baixa potência desse tipo de GPU. A exigência não é tão alta, então apenas 3 fases, ainda mais usando DRMOS, é perfeitamente capaz de suprir isso daqui. Mas antes de falar do VRM, vamos começar com as proteções da placa. Logo aqui no circuito de alimentação de 8 pinos, a EVGA colocou um fusível de proteção, um resistor shunt fazendo medição da carga e um indutor para filtragem da corrente. Na parte de trás, aqui no slot PCI Express, a mesma coisa, com exceção de não ter um indutor. Eles colocaram aqui um resistor, um resistor shunt e um fusível, certo? Isso deixa a placa protegida contra as 2 entradas de energia da placa, uma coisa boa. Aqui então nós temos o uso de DRMOS, que é uma solução que acaba compensando o fato de não ter um dissipador, porque são componentes que acabam esquentando menos, são mais eficientes no processo de condução, comutação. Eles estão usando aqui os OnCM 302155 de 55 amperes cada, com suporte a picos de 85 amperes e temperatura 125 graus. São componentes que têm circuito de proteção, como por exemplo, em alta temperatura eles vão desligar, e somando aqui os mais de 150 amperes é mais do que suficiente para atender a demanda dessa GPU mesmo em overclock, certo? Para as memórias, a EVGA trouxe Dual FATs, apesar de parecerem DRMOS, são FATs duplos, aonde são os FDP C5018SG, que trabalham com 17 e 32 amperes respectivamente. O PWM das memórias aqui é o UP1666Q e o PWM da GPU está aqui na parte de trás, ele é o NCP81611, certo? Aqui nós temos na filtragem de entrada 4 capacitores 5K, 270 microfarads, 16 volts, e na saída 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 capacitores 820 e 2.5 volts, também 5K, além de outros componentes. Os indutores aqui são 22 nH para a GPU e de 10 nH para as memórias. E levando em consideração a frequência de chaveamento de 500 kHz, tensão de entrada 12 volts, tensão de saída para a GPU 1 volt e corrente em 100 amperes, que seria estimado para o uso padrão máximo ali da placa, as perdas de calor devido à condução e comutação, simplesmente o aquecimento do VRM, dividindo aqui por 3 fases, estaria na casa dos 11.1 watts, que é um valor razoável para ser arrefecido apenas com as fãs, embora, lógico, eu ainda gostaria de ver sim o dissipador, nós temos até as furações já adequadas para isso. Em resposta ao site KitGuru, a EVGA diz que esse modelo não necessita de uma dissipação no VRM devido à baixa potência da GPU, o que a gente viu que pelos testes, sim, isso é um fato. Partindo agora para os testes em games, eu vou aproveitar para comparar com outro modelo que eu trouxe recentemente, o Gigabyte Game OC, que é uma triple fan, tem um clock um pouquinho maior. A gente vai ver a diferença prática de uma placa de 3 fãs para uma placa de 2 fãs no que diz respeito à performance e à temperatura em jogos modernos. Nós vemos aqui Assassin's Creed Odyssey em Full HD, a placa oferece uma boa margem acima dos 60 quadros, rodando no alto.
E Battlefield 5 rodando Full HD Ultra, 89 quadros na média, mostrando que ela tem uma margem para você rodar em 1440p, próximo de 60. Em GTA V, rodando em Ultra MSA2X, a mesma coisa, 96 quadros, uma boa margem para você subir acima, ficando apenas 2 quadros abaixo da GTX 1660 Ti, que é uma placa mais cara. E Metro Exodus, com qualidade geral no Ultra, 86 quadros na média, 2 frames abaixo do modelo Triple Fan da Gigabyte. Em Red Dead Redemption 2, passando por San Denis, a placa oferece 70 quadros na média, 8 quadros acima da GTX 1660. Em Shadow of the Tomb Raider no Ultra DirectX 11, 82 quadros na média, com a mínima quase nos 60. Em Witcher 3 no Ultra com Hairworks, 81 quadros na média, 72 na mínima, 9 quadros acima da GTX 1660. Nós vimos então que a placa oferece um salto de desempenho razoável em relação a uma 1660, cerca de 9 a 10%, se aproximando assim da GTX 1660 Ti, custando menos, o que é um bom diferencial. Ela tipicamente fica ali 4% abaixo de uma 1660 Ti, portanto fica mais próxima da Ti do que em relação à 60 comum. Avaliando sua temperatura em um teste de estresse que simula uma carga típica de jogo por 30 minutos em temperatura ambiente elevada, 32 graus, nós vemos que a GPU trabalha na média dos 72 graus, cerca de 2 graus a menos que o modelo One Click da Galaxy, embora possa haver variações testando várias amostras das placas. Em relação a uma Triple Fan, a Gaming ou a C da Gigabyte, são 5 graus de diferença. As imagens térmicas, temperaturas amenas na parte da frente, por cima 68 graus é o pico com temperaturas razoáveis em todos os pontos, enquanto aqui na parte de trás nós vemos a GPU nos exatos 72 graus, a mesma medição do software. Enquanto isso, VRM e memória RAM permanecem em temperaturas ok. No teste de estabilidade de frequência, por 30 minutos, a GPU se manteve sempre acima do clock base e do clock boost típico, marcando 1800 e 108 MHz sem muitas oscilações. A placa também não conta com Power Limit liberado, assim como a One Click OC, mas isso não impediu de subir a placa com limitações para cerca de 2010 MHz e a RAM em 15 GHz, subindo a temperatura para 74 graus. O overclock deixou a placa mais próxima da versão TI, mas nesse caso não foi possível alcançá-la, com a RAM ali nos 16 GHz, a GPU com uma frequência um pouco maior. Isso já seria possível, tal como a gente viu no outro modelo da Gigabyte. Com isso nós chegamos ao final de mais um breve review, onde o objetivo principal não é conhecer a performance da placa em relação a outros modelos, até porque de modelo para modelo, desses vários que eu testei, não muda quase nada. Nós temos aqui o modelo Dual Fan, testei com um Triple Fan, com outro Dual Fan, quase sempre 1 FPS, 2 FPS de diferença. Foi-se o tempo que de um modelo para outro variava bem a performance, às vezes 5%, às vezes 10%. Hoje, com a arquitetura eficiente que a NVIDIA traz, a AMD também traz, nós temos chips que conseguem trabalhar com frequências cada vez maiores e com mais estabilidade. Então qualquer projeto, por mais simples que seja, oferece um desempenho legal. O que muda de modelo para modelo é a relação de temperatura versus ruído. Nós vimos que a temperatura aqui é ok pelo ruído que a placa oferece. Nesse ponto ela foi um pouco melhor que a Galaxy One Click OC, que fazia mais ruído, esquentou um pouquinho mais, e a mais fria e mais rápida dos testes é a Triple Fan, assim como vocês viram aí no canal. Enfim, em relação ao preço, pessoal, hoje as coisas estão completamente fora de controle, nós temos baixo suprimento no mercado, dólar alto, agora deu uma diminuída, tudo bem, mas ainda está em patamares acima do que nós vimos em fevereiro e março aqui, né, tá na casa dos R$ 4,90. Então hoje, essa placa de vídeo, independente do modelo GTX 660 Super, é encontrada na casa dos R$ 2.000, que é um preço insano para uma placa que era encontrada em promoção por R$ 1.100, tipicamente entre R$ 1.200 a R$ 1.350 alguns meses atrás. Então é bom você esperar promoções, os preços estão muito fora de controle. Daqui em diante, esperem preços de repente um pouco reduzidos com essa queda do dólar que nós tivemos aqui. Como a ideia do vídeo não é criar algo temporal, ou seja, falar apenas desse momento de junho de 2020, e sim criar um vídeo para que possa ser assistido daqui a daqui a 2 anos, se essa placa voltar a patamares como a gente via antes, nos R$ 1.300, R$ 1.400, é sim uma boa opção, tá? E espere promoções, de repente aparece alguma coisa por aí. Bom, na minha opinião, em relação ao projeto, o VRM poderia ter uma atenção especial, né? Ele não tem ali uma dissipação, embora a gente viu que isso não causou problemas, a própria VGA falou que não causa problemas, mas é um ponto que, sei lá, ficaria um extra diferencial ali na placa. A placa tem até as furações para isso. As memórias RAM escondidas ali por
2 camadas de thermal pads também não me pareceu muito legal no ponto de vista de dissipação, embora mais uma vez a gente não presenciou problemas. A garantia da placa deixa você mais tranquilo, são 3 anos, segundo o que a EV já informa no seu site. As placas com sufixo KR, que é o caso dessa, te dão essa possibilidade de 3 anos de garantia, ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Nós temos aqui mais um modelo de GTX 1660 Super, quase não saiu. Muito em breve eu trago o 5º modelo e quem sabe o 6º, 7º, a gente vai bater os recordes de modelos testados dessa placa aqui no Brasil. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.